Muito bom dia, amados amigos e irmãos. É para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em Romanos capítulo 8, versículos 28 em diante, esta carta do apóstolo São Paulo. Romanos capítulo 8, versículos 28 em diante, onde nos diz: E sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas ajudam para o bem. Isto é, aos que conforme ao seu propósito são chamados. Porque aos que antes conheceu, também os predestinou, para que fossem feitos conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que, pois, diremos a isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que não poupou nem a seu próprio Filho, senão que o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus é o que justifica. Quem é o que condenará? Cristo é o que morreu, mas ainda o que também ressuscitou. O que ainda, além disso, está à destra de Deus, o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por causa de ti, por causa de ti somos mortos todo o tempo, somos contados como ovelhas de matadouro. Antes, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou, pelo qual estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o alto, nem o profundo, nem nenhuma coisa criada nos poderá separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas as coisas trabalham para o bem. Podem sentar-se, quero ter a gentileza. Conforme o ensinamento de São Paulo, todas as coisas trabalham para bem. O feito de que nós nos encontremos neste planeta Terra, vivendo em corpos mortais, tudo isso também trabalha para o bem. Ao estar nesses corpos mortais, corruptíveis e temporários, o atributo de Deus de Salvador é manifestado. Por isso, há coisas que Deus permite e dá lugar que se manifeste os atributos divinos. Portanto, a situação do ser humano no Horto do Éden, em sua queda, em tudo, vejam vocês, trabalhou para bem, porque manifestou os atributos divinos. Ainda que os problemas momentaneamente são maus, mas vejam vocês, para os filhos de Deus, tudo trabalha para o bem. O problema da queda do ser humano obrou para bem para nós. Ainda que estejamos nesses corpos corruptíveis e mortais e temporários, passando por uma etapa difícil, passando por uma experiência única, onde o que está dentro de nossa alma sai, surge e expressa o nosso amor até Cristo, até Deus. E Cristo
expressa o seu amor por nós. Agora podemos ver como o amor de Deus assim expressado sobre seus filhos. Por exemplo, temos em São João capítulo 3, versículo 14 em diante, diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para o tempo de Moisés, quando o povo atuou incorretamente diante de Deus, veio juízo divino e serpentes venenosos mordiam aos filhos do povo hebreu, aos hebreus, e morriam. Mas Deus disse a Moisés: prepara uma serpente de bronze e coloca em uma haste uma vara, e toda pessoa que seja mordida por uma serpente venenosa e olhe até a serpente de bronze levantada, não morrerá. E por quê? Que poder tinha essa serpente de bronze levantada no campo, e as pessoas olhavam a serpente quando estavam mordidas por serpentes venenosas e eram ao lado o veneno delas? Porque essa serpente de bronze, sendo de bronze, o bronze representa o juízo divino. E agora vejam vocês, o juízo divino estava ali, naquela serpente de bronze. Ou seja, que na serpente de bronze o juízo divino estava colocado. Portanto, a pessoa que olhava a serpente de bronze, o pecado e o juízo divino que estavam sobre a pessoa, passava a serpente de bronze. Porque o bronze e a serpente de bronze nos fala do juízo divino, do pecado já julgado. E já estava em tipo e figura o pecado do povo hebreu julgado na serpente de bronze. E agora vejam vocês como a pessoa ficava livre da morte e do veneno e da morte ao olhar a serpente de bronze. Alguns não olhavam e morriam, outros olhavam e viviam. E a serpente de bronze representa Cristo morrendo na cruz do Calvário. E porquanto é serpente de bronze que Moisés levantou, isso nos mostra o juízo divino já julgado em Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, o pecado já julgado em Cristo, o nosso pecado, foi julgado em Cristo. E graças a Deus, se Deus julga em nós, somos condenados. E somos lançados no lago de fogo, ao inferno, e depois ao lago de fogo. Mas vejam vocês, Deus julgou o nosso pecado em Cristo porque Ele tomou nossos pecados. Ele se fez pecados por nos, ao tomar nossos pecados. E, consequentemente, o juízo divino veio sobre Jesus Cristo. E teve que morrer. E depois, teve que ir ao inferno, onde tínhamos que ir nós. Baixou ao inferno em seu corpo teofânico, em espírito. E aí pregou as almas encarceradas que estavam no inferno, os que foram desobedientes no tempo de Noé. Nos diz São Pedro, em uma de suas cartas, vamos ver em qual? Das cartas do apóstolo São Pedro nos fala estas coisas, as quais, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18 em diante, porque diz: porque também Cristo padeceu pelos pecados, o justo pelo injusto, para nos levar a Deus, sendo em verdade morto na carne, mas vivificado em espírito. Agora vejam vocês, Ele morreu por nós ao tomar nossos pecados. E agora Ele morreu na carne, mas no espírito Ele não morreu. No espírito, isso é o corpo teofânico da sexta dimensão, no qual diz, no qual foi e pregou aos espíritos encarcerados. As pessoas que estavam lá no inferno, em seus corpos, em seus espíritos, dessa quinta dimensão. Os que em outros tempos desobedeceram, quando uma vez esperava a paciência de Deus, dos dias de Noé. Ou seja, que eram as pessoas
que viveram no tempo de Noé e foram desobedientes, não escutaram a voz de Deus através do profeta Noé. Os que em outro tempo desobedeceram, quando por vez esperava a paciência de Deus nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, quer dizer, 8, foram salvadas por água. Vejam vocês, Noé pregava e continuava construindo a arca, e anunciando que viria um dilúvio. Era uma coisa aparentemente impossível, mas Deus disse que viria um dilúvio e viria esse dilúvio. Podem dizer, mas já Noé leva 20 anos pregando o mesmo e não acontece, mas a paciência de Deus se estendeu. E por isso não vinha. Mas a paciência de Deus estava estendida por causa de quem? Por causa de Noé. A paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto ele construía a arca. Porque se enviava o dilúvio sem Noé terminar a arca, pois também morreria Noé e sua família. Ou seja, que a paciência de Deus e a misericórdia de Deus estava estendida a Noé. E, consequentemente, o dilúvio não podia vir até que Noé terminasse a construção da arca e entrasse a arca e Deus fecharia a porta. Como Noé o fez. Quando terminou a arca, Deus disse, daqui a 7 dias trarei o dilúvio. Entre tu e tua família e os animais, e as aves, a arca. E todos entraram, e Deus fechou a porta. E veio o dilúvio. No dia 7º, o dilúvio chegou. Mas as pessoas não conheciam. Estiveram 100 ou 120 anos escutando a pregação de Noé. E vejam, com 100 anos, digamos, de pregação, ninguém se converteu. A paciência de Deus estava esperando por Noé. Porque Noé terminava a construção da arca. E agora, desde os dias de Jesus e dos apóstolos, se está pregando que vem o fim do mundo, que vem o juízo final, que vem a grande tribulação, que vem todos esses juízos divinos. Se está pregando de que os juízos da grande tribulação virão para a raça humana. E já vão ao redor de 2000 anos, mais ou menos, aproximadamente, e não aconteceu. E algumas pessoas dizem, mas se isso estão pregando desde lá, desde o tempo dos apóstolos, e o mesmo Jesus falou e ainda não chegou, por quê? Porque Cristo está construindo a sua igreja, seu templo espiritual, e não pode trazer o juízo divino sobre a raça humana, até que não complete sua igreja, que está composta pelos redimidos pelo sangue de Cristo, os quais têm seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. E vejam vocês, tudo trabalha para o bem, e graças a Deus que não veio o juízo divino sobre a raça humana. A grande tribulação não chegou sobre a raça humana ainda. E ainda nós estamos aqui vivos, trabalhando na obra de Cristo, e levando a mensagem por todos os lugares, e recebendo sua palavra revelada, e desfrutando essa palavra revelada. Mas algum dia, a porta vai ser fechada como foi fechada a porta da arca. Vejamos, aqui no Gênesis, onde nos diz que Deus fechou a porta da arca. Vamos ver. Capítulo 7, versículo 4 em diante. Porque passado ainda 7 dias, eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E farei chover sobre a... E tirarei da face da terra todo ser vivente. Ele fez Noé... E fez Noé conforme a tudo que mandou o Senhor. Era Noé de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E agora, vejamos o versículo 3 em diante diz: Nesse mesmo dia entraram Noé, e Sam, e Cã, e Jafé, filhos de Noé, a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todos os animais silvestres, segundo suas espécies, e todos os animais domesticados,
segundo suas espécies, e todo réptil que se arrasta sobre a terra e sobre sua espécie, e toda ave segundo sua espécie, e todo pássaro de sua espécie. Vieram, pois, com Noé a arca, de 2 em 2, de toda a carne em que havia espírito de vida. E os que vieram, macho e fêmea de toda a carne vieram, como lhe havia mandado Deus, e o Senhor fechou a porta. Vejam como Deus fechou a porta, e o Senhor lhes fechou a porta. E foi o dilúvio 40 dias sobre a terra, e as águas cresceram, e lançaram a arca, e se elevou sobre a terra, e subiram as águas e cresceram de grande maneira sobre a terra, e flutuava a arca sobre a superfície das águas. E agora, vejam, em São Lucas, capítulo 13, versículo 22 em diante, diz: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e encaminhando-se a Jerusalém. E ele disse: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes disse: esforçai-vos a entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Depois que o pai de família se levantou e fechou a porta, e estando fora, comeceis a dizer à porta, dizendo, comeceis a bater na porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo vos dirá, não sei de onde sois. Vem, aqui Cristo mostra que a porta vai ser fechada. A porta da misericórdia, a porta da graça. E Cristo é a porta. Portanto, Cristo a porta da dispensação da graça. Para entrar e obter salvação, será fechada essa porta. E Cristo já não estará como sumo sacerdote no céu, com o seu próprio sangue, fazendo intercessão, porque ele sairá do trono de intercessão quando tenha se completado o corpo místico de Cristo, quando tenha sido chamado e juntado até o último dos escolhidos, e tenha sido colocado no corpo místico de Cristo. Já então haverá se terminado a construção da Igreja de Jesus Cristo, deste templo espiritual. E então, a porta para entrar essa casa, a casa de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, se fechará. E se cumprirá a parábola das 10 virgens. Vejam, no capítulo 25, versículo 10 em diante, para não ler muito disso, falando das virgens insensatas e das virgens sensatas, das insensatas diz, mas enquanto elas iam comprar azeite, veio o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas. Quais entraram com Cristo às bodas, com o esposo? As que estavam preparadas, que são virgens prudentes. As virgens prudentes e as virgens fátuas representam o cristianismo completo. Uma parte é sensata porque recebe o Espírito Santo e obtém assim o novo nascimento. Outra parte não obtém o Espírito Santo, portanto, não obtém o novo nascimento. Portanto, não obtém o Espírito Santo, não tem azeite em suas lâmpadas. Não tem o azeite no Espírito Santo dentro deles. Depois vieram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor. Vamos ver? Versículo 10. Mas enquanto elas iam comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas. E se fechou a porta. Aí temos novamente, por palavras do mesmo Jesus, que a porta será fechada, a porta de entrada à casa de Deus, a Igreja de Jesus Cristo. Depois vieram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondendo disse, em verdade vos digo, que não sei. Em verdade vos digo, que não os conheço. Velai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aí temos novamente a mesma situação do tempo de Noé, que a porta será fechada quando se conclua a construção do templo espiritual de Cristo. Assim como quando se concluiu a construção
da arca, a porta foi fechada. E agora? Será como nos dias de Noé, onde a porta se fechou quando já estava construindo a arca. E agora São Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante diz: ainda um pouquinho antes, versículo 34 de São Mateus capítulo 24 diz: em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas o dia e a hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, senão somente o meu Pai. Mas como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Veem como compara nossos dias, os dias da vinda do Filho do Homem para esse tempo final, os compara com os dias de Noé. Vejamos os dias de Noé como foi. Porque como nos dias, mas como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não conheceram e não entenderam. O que não entenderam? O programa de Deus para o tempo em que estavam vivendo. E não compreenderam que esses juízos, eles diziam que viriam, esse dilúvio, isso era a palavra verdadeira de Deus. Mas eles não compreendiam como um homem que já levava uns 100 anos pregando, que o que estivesse pregando fosse verdade. Eles não compreendiam que a misericórdia de Deus estava estendida, por causa de que Noé não havia terminado a construção da arca. E se vinha o dilúvio antes de Noé terminar a arca, morreria Noé também. O profeta dispensacional, que estava anunciando esse juízo. E agora? Podemos ver o porquê. Para esse tempo não chegou ainda o juízo de Deus. A grande tribulação, de juízos divinos vão cair sobre a raça humana. Ainda que, dos tempos de Jesus e dos apóstolos, se estão anunciando que vem juízo de Deus sobre a raça humana. É porque Cristo está construindo sua igreja, seu templo espiritual. E se Ele envia o juízo divino sobre a raça humana, antes de estar completando sua igreja, seu corpo espiritual, seu templo espiritual, os destruiria nós também. Continua dizendo, e não entenderam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Aí podemos ver este mistério da vinda do Filho do Homem. O versículo 44 também nos diz: portanto, também vós estáis preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que não pensais. Agora podemos ver o importante que é estar preparado, escutando a voz de Cristo, a voz de Deus, para o tempo que nos correspondeu viver. Como as pessoas que viveram no tempo de Noé, antes de vir ao dilúvio, as pessoas tinham que estar escutando a voz de Deus por meio do profeta Noé. Porque esse era o profeta para aquele tempo. E era um profeta dispensacional. Era o que tinha a mensagem de Deus, a revelação de Deus para o povo, ainda que era um homem simples, e ainda que tinham muitas religiões naquele tempo, e muitos grandes líderes religiosos. O homem de Deus era Noé. Houve muitos ministros, mas houve um profeta verdadeiro de Deus. E esse era o que o povo tinha que estar escutando. E todos os ministros daquele tempo, com todas suas congregações, estavam chamados a estar escutando a esse profeta. Porque esse era a voz vivente de Deus. A voz de Deus falando as coisas que iam acontecer naquele tempo. E agora chegamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, o tempo paralelo ao tempo de Noé, para o qual Cristo disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas.
E assim, nesse tempo final, os filhos e filhas de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, dando testemunho de todas essas coisas que devem acontecer logo, neste tempo final. E assim sendo preparados para ser transformados nesse tempo e ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E assim evitaremos passar pelo juízo da grande tribulação. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 também nos diz desse anjo, e me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. Para que enviou? Para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. Por meio desse anjo mensageiro, o anjo do Senhor Jesus Cristo, aqui, os filhos e filhas de Deus estarão escutando a revelação de todas as coisas que devem acontecer logo neste tempo final. E estarão, assim, sendo chamados, juntados e preparados para ser transformados e escapar do juízo divino que é de vir sobre a raça humana. E como vamos escapar? Ao ser transformados, depois nos iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial, onde estarão nos esperando em uma grande festa, que tem Deus preparado lá no céu, nessa dimensão celestial. Assim que lá não chegarão os juízos da grande tribulação. Somente será aqui nessa terra, onde os juízos estarão caindo sobre a raça humana. Mas não na dimensão celestial, não na sétima dimensão, onde o nosso Pai Celestial nos espera, para essa grande festa, essa grande ceia das bodas do Cordeiro. Agora vimos por que não caíram ainda os juízos divinos da grande tribulação. Não caíram, somente o que vemos são dores de parto. Como se diz, dor de parto? São sinais, terremotos por diferentes lugares, e guerras e assim por estilo. Mas juízo da grande tribulação, isso vai ser o juízo divino em toda a sua plenitude, o dia de vingança do nosso Deus. E se somente com esse começo de dores, princípios de dores, de quando azota um terremoto na nação onde tu vives, isso é terrível para essa nação. Ou uma guerra. E como será então a grande tribulação? Será o mais terrível. E somente com esses começos de dores, como guerras por diferentes lugares e terremotos por diferentes lugares, é algo terrível. Pois quando açoita um terremoto na nação onde a pessoa vive, isso é terrível para essa nação, ou uma guerra. E como será então na grande tribulação? Será o mais terrível. Agora isso será o dia de vingança do nosso Deus. Mas não se preocupem, não estaremos aqui. Estaremos na ceia das bodas do Cordeiro com Cristo no céu, desfrutando essa grande festa e recebendo os galardões por tudo que temos trabalhado na obra do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para nós, tudo trabalha para o bem. Quando se fala do que os juízos divinos vão cair sobre a terra, e de que bem trabalha isso para nós? Pois se Cristo vai nos levar daqui para que não estejamos aqui recebendo esses juízos divinos, nos vai levar ao céu a ceia das bodas do Cordeiro. Não trabalha para o bem ou trabalha para bem? Trabalhará para bem, porque nos levará a um lugar seguro, a casa do nosso Pai Celestial. Isso está profetizado também no Antigo Testamento, lá em Isaías, capítulo 26, onde nos diz, capítulo 26, versículo 20 ao 21, de Isaías diz, anda, povo meu, entra em teus aposentos, cerra, fecha atrás de ti tuas portas, esconde-te de ti por um momento, entanto que passa a indignação, a grande tribulação. Porque eis aqui que o Senhor sai do seu lugar para castigar ao morador da terra por sua maldade contra ele. E a terra descobrirá o sangue derramado sobre ela, e não encobrirá aos seus mortos. Esse é o juízo da grande tribulação, que durará 3 anos e meio. Mas ele nos diz, povo meu, entre em teus aposentos, fecha atrás de ti as suas portas, esconda-te um pouquinho por um momento, entanto que passa a indignação, ou seja, por 3 anos e meio. Assim que podemos ver que tudo isso já está assinalado por Deus. E Ele nos mostra como vamos escapar daqui. A sair daqui, dessa dimensão terrenal. Vamos sair em um corpo glorificado, eterno e imortal. Um corpo igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo.
Todas essas coisas são assim para nós, por quê? Porque tudo trabalha para o bem, para todos nós. Tudo trabalha para bem. Assim que adiante, servindo o nosso amado Senhor Jesus Cristo todos os dias de vossa vida, e nos momentos difíceis da vida, clamem a Cristo. Ele lhes ajudará. Mas não protestem contra Cristo. Melhor, peçam a Cristo que faça que ainda os problemas da vida trabalhem para o bem de cada um de vocês. Assim eu faço em minha vida, e ainda os problemas da vida trabalham para o bem na minha vida, porque Cristo o transforma para o bem. E assim estarão sempre recebendo as bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Adiante sempre servindo a Cristo, vossas faltas, erros e pecados confessados a Cristo e lançados no sangue de Cristo, e assim são tirados de vocês e estão justificados diante de Deus. O que significa estar justificados? Estar como se nunca na vida tivessem pecado. Vejam o poder do sangue de Cristo. Nos limpa de todo pecado. E ficamos justificados, porque desintegra o pecado. Não cobre, senão que desintegra, desaparece, e nem Deus encontra. Por quê? Porque para isso foi o sangue de Cristo derramado, para tirar o pecado de todos os filhos e filhas de Deus. Ainda a morte de Jesus Cristo, vejam vocês, trabalhou para o bem, para o nosso bem e para o seu bem. Porque para o seu bem se morreu? Mas disse, se o grão de trigo não caísse em terra e morresse, ele somente ficaria, sozinho. Se não morreria, estaria nessa terra caminhando, desde Jerusalém, caminhando pela Europa, caminhando pela Ásia Menor, Europa, América do Norte, América Latina, todos os lugares, e não encontraria uma pessoa com quem falar. Por quê? Porque ele disse, se o grão de trigo não cai em terra e morre, ele sozinho fica. Ficava sozinho, vivendo neste planeta Terra. E Cristo não quer estar só. Ele quer estar com todos os seus filhos. Ele não quer que nós morramos. Ele quer que vivamos eternamente. E o único que podia evitar a nossa morte era Jesus Cristo. Morrendo Ele por nós, nossos pecados sendo colocados, Ele os tomou. E morreu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos viver. Não tenhamos nós que morrer, senão que possamos viver eternamente com Ele. Agora, se o grão de trigo cai em terra e morre, muito fruto leva, ou seja, muitos filhos e filhas de Deus iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Filhos e filhas de Deus, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, com um corpo teofânico da sexta dimensão eterna e com um corpo físico, imortal, incorruptível e glorificado, eterno, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que seremos iguais a Jesus Cristo? Claro que sim. Um grão de trigo, quando é semeado em terra, quando depois nasce a planta de trigo e leva fruto, como leva o fruto? Igual ao grão de trigo que foi semeado em terra. E assim é para cada pessoa, para cada filho e filha de Deus. Será igual a Jesus Cristo, com um corpo eterno, físico e glorificado, e com um corpo teofânico eterno também. Agora vejam vocês como tudo trabalha para o bem. Até a morte de Jesus Cristo trabalhou para o bem, para todos nós. Para os que amam a Deus, todas as coisas trabalham para o bem. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho de que tudo trabalha para bem para os filhos e filhas de Deus. Agora não fiquem em problemas, não se metam em problemas. E depois vão dizer, isso vai trabalhar para o bem. Melhor, se os problemas chegam, enfrentem os problemas da vida. Tratem de sair deles, mas nunca tratem de se meter em problemas. E quando chega algum problema, enfrente os problemas, ore a Cristo, e Cristo lhes ajudará para a solução do problema e para tornar tudo
em bênção, ou seja, fazer fazer que trabalhe para o bem. não Porque você quer se meter em problemas, senão que surgem na vida algumas vezes, mas então apresente-os a Cristo para a solução e e espere em Cristo e espere que Cristo faça que tudo tenha trabalhado para o bem, que Ele faça trabalhar para o bem. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e logo todos sejamos transformados. Os que faltam por chegar sejam chamados e juntados, e se complete assim o corpo místico de Cristo. E os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, e nós transformados, e todos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.